Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 3 de junho de 2023, celebramos São Tomé Apóstolo. O evangelho da nossa reflexão, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditar-te porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus dá uma bem-aventurança, ou seja, declara que são bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Ou seja, ele acaba dando essa bem-aventurança para todos nós do momento presente, porque nós não vemos, mas mesmo assim cremos. E assim, amados, no Evangelho de João, encontramos a seguinte afirmação: A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas hoje, amados irmãos, o que foi que Jesus disse? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. E assim, a gente pode fazer uma comparação. Vejam, a gente vai lembrar que os dois ladrões, amados irmãos, que foram crucificados ao lado de Jesus, o Gestas viu Jesus, mas não creu. E Dimas, vejam, viu Jesus com os olhos da carne e acreditou. Então, a gente tem que perceber o seguinte: os dois viram Jesus com os olhos da carne, mas só Dimas viu Jesus com os olhos da fé. Então, o que é que Jesus quer dizer para nós? Que a gente tem que ver Ele com os olhos da fé, não somente com os olhos da carne. E todo aquele que vê Jesus e crê tem a vida eterna, mas não exatamente com os olhos da carne, mas aquele que vê Ele com os olhos da fé. Por isso, Ele nos diz hoje, amados irmãos, bem-aventurados os que creem sem terem visto com os olhos da carne, mas sim porque creem e veem Jesus com os olhos da fé. E assim, amados irmãos, num primeiro momento a gente poderia achar que são ideias contrárias, né? Ver Jesus e bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto, mas na verdade são tudo uma coisa só. E assim, amados irmãos e irmãs, o Mestre não quer, ser visto somente com os olhos da carne, e sim, e principalmente, Ele quer ser visto por todos nós, ou seja, por todos aqueles que vão crer com os olhos da fé, ou seja, Ele quer ser acolhido pela fé. Ou seja, hoje, amados irmãos, Jesus não quer limitar-se ao tempo, vejam, Jesus não quer se limitar somente àquele tempo da crucifixão. Ele quer que haja uma abertura, ou seja, para todo o futuro. Por isso, é uma questão, vejam, não é uma questão somente de vê-lo, mas de acolhê-lo com amor, segui-lo com fidelidade
justiça e misericórdia. Vamos repetir? Não é uma questão de vê-lo, mas de acolhê-lo com amor, fidelidade, justiça e misericórdia. Por isso Jesus diz, que bem-aventurados aqueles que escutam a palavra do meu Pai e colocam em prática. Então, aquele que acolhe a palavra e vive ela. E assim, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.